Bora lá, minha gente! Hoje o clima tá quente, então já chega se acomodando porque o vídeo de hoje tá daquele jeito. Recheado de informação, bastidores e, claro, muita indignação. Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo e vem comigo porque o Expresso Tricolor tá no ar. Seguinte, hoje é terça-feira, dia 3 de junho de 2025 e como você já sentiu aí pela introdução, a situação no Fortaleza tá fervendo. A gente vai direto ao ponto, sem enrolação. Só te peço para comentar bastante aí embaixo, porque sua opinião é fundamental para a gente trazer para o debate mais tarde na nossa live, que ainda estou decidindo se vai rolar às 6h15 ou às 9h15 da noite, então já deixa o lembrete ativado. E hoje a partir das 2 da tarde a gente vai estar ao vivo, direto do Centro de Excelência Alcides Santos, lá no PICE, para acompanhar de perto a apresentação oficial do Sérgio Papelim como novo diretor de futebol do Fortaleza. E claro, ele vai ter que falar sobre tudo, reformulação do elenco, quem sai, quem chega e como pretende consertar esse elenco que tá mais bagunçado que o guarda-roupa em fim de temporada. Mas bora pro que interessa, o elenco do Fortaleza, que levou uma surra de 5-0 do Flamengo, ganhou 2 dias de folga. Isso mesmo, depois do vexame a turma foi descansar. Tudo bem que o time só joga na quinta-feira da semana que vem, mas sério, é isso mesmo? Porque, sinceramente, não dá pra engolir esse tipo de premiação pós-goleada. A desculpa é de desgaste físico, mas se for comparar, a torcida tá muito mais desgastada, meu amigo. A torcida tá sofrendo, tá indignada e os caras ganhando folga como se estivessem voando em campo. Me desculpa, mas não tem como não soltar um desabafo aqui? É inadmissível. E se você acha que a folga é só um detalhe, se liga no que veio à tona. Ontem vazaram informações pesadíssimas dos bastidores do PICE. O ambiente tá completamente rachado, meu povo. Tem jogador insatisfeito, tem jogador fazendo bico porque não gostou da forma que o Vojvoda trabalha. Tudo isso, conforme foi publicado, por um portal esportivo cearense. E pasmem, parte do elenco estaria criticando a rotatividade nas escalações do treinador. Gente, o técnico mais vitorioso da história do clube, que levou o Fortaleza a patamares inéditos e agora tá sendo questionado por um bando de paneleiro. É sério isso? Tá na cara que existe uma panela dentro desse elenco? E o pior, a diretoria ainda não teve coragem de identificar e afastar quem tá minando o trabalho do treinador. Se o Marcelo Paes não tem peito pra fazer isso, a torcida vai fazer? A gente já viu isso acontecer antes. Se tem jogador que não quer vestir a camisa com honra, é simples. Porta da rua, serventia da casa. Família? Todo mundo tem. Mas quem veste a camisa do Fortaleza tem que respeitar o clube e sua história. Para piorar, dizem que alguns desses jogadores ficaram insatisfeitos porque o clube recusou propostas de saída. Ou seja, o cara quer ir embora, a diretoria barra, e aí ele resolve boicotar o time. Pelo amor de Deus, é o cúmulo da falta de profissionalismo. E mais, ainda reclamam que a diretoria não blinda os jogadores nos momentos de crise. Como assim, cara? O time leva goleada, o ambiente tá um lixo e os caras ainda querem ser protegidos da crítica? Isso é futebol ou jardim de infância? Tem jogador que não quer melhorar, que não quer evoluir, só quer reclamar e tumultuar o ambiente. E isso vem desde lá de trás, desde que o projeto começou em 2017. Tudo que foi construído está em risco por causa de meia dúzia de jogadorzinho mimado. A diretoria precisa agir. A hora é agora. A promessa é de mudanças profundas no elenco, mas precisa ser já. Não dá mais para esperar. E olha só, já vazaram detalhes do vestiário durante a goleada para o Flamengo. Dizem que o Vojvoda estava completamente abatido, que até deu um esporro no intervalo e não adiantou de nada. Sabe o que isso mostra? Que o problema não é mais técnico, é de postura. O elenco, em 2025, não quer jogar, não quer competir. E isso é inadmissível. A boa notícia é que o Papelim chega hoje e já deve começar a fazer uma limpa. E tem que começar afastando. Deixa os caras treinando separado, no campo do CT Raimundo Bezerra, se for preciso, até chegar à janela de julho. E aí sim encaminha cada um para o seu destino. Foi assim com o Felipe Alves e funcionou? Tem que ter coragem, meu amigo. Coragem para mudar.
Falando em julho, essa deve ser a janela principal de movimentações do Fortaleza. A diretoria quer centralizar tudo ali: saídas, chegadas, negociações. É uma decisão que tem prós e contras. Mas para quem tá queimando, o elenco no afastamento tem que ser imediato. Agora, mudando de assunto, bora falar de Libertadores? O Fortaleza vai encarar o Vélez Sarsfield nas oitavas de final. O jogo de ida será no Castelão e a volta na Argentina. O Vélez, que foi campeão argentino no ano passado, vive uma temporada bem instável, então é um duelo possível. Não é fácil, mas dá para passar. E olha que curioso, o Vélez será o 8º time argentino que o Fortaleza vai enfrentar na história. Já teve Rosário Central, Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, San Lorenzo e Estudiantes. Agora é a vez do Vélez. As datas base são 13 e 20 de agosto, então até lá tem tempo de consertar a casa. Se é que alguém vai consertar. Inclusive, o comentarista PVC analisou esse confronto e disse que entre os brasileiros, quem mais se deu bem no chaveamento foi o Fortaleza. Ele acredita que o Vélez é um bom time, mas muito jovem, e que existe chance real de avançar. E se passar, pode pegar o Peñarol. Não é impossível. Tem jogo. Já no GE, a análise foi mais ou menos parecida. Disseram que o Fortaleza vive um dos seus piores momentos com o Vojvoda, mas o adversário também não vive grande fase. Depois da saída de Gustavo Quinteiros e de uma campanha pífia sob o comando de Guillermo Barros Schelotto, o Vélez acabou em 13º num grupo com 15 times. Então, sim, é um confronto acessível. E para fechar esse giro, lembra que ontem a gente falou sobre o Diego Valdés? Pois é, a mídia mexicana confirmou que o América aceitou a proposta do Fortaleza. Só falta o acerto entre o jogador e o clube. Se isso acontecer, será um baita reforço. Zé Wellison queria sair, mas a diretoria decidiu manter. Nem vou me alongar nisso, porque só de ouvir isso, o torcedor já perde a paciência. Caleb foi sondado pelo Internacional, mas o clube gaúcho recuou por 2 motivos: histórico de lesões e salário alto. A verdade é que qualquer clube que analisar de perto vai perceber isso, e aí complica a saída. E aí, meu povo, voltamos, porque ainda tem muita coisa para destrinchar, e esse momento do Fortaleza exige que a gente fale tudo, nos mínimos detalhes, sem passar pano, sem aliviar para ninguém. Então segura aí, porque o papo vai continuar reto, firme e necessário. Primeiro, eu quero voltar nesse ponto do ambiente interno do elenco, porque isso não pode simplesmente ser ignorado. Uma coisa é você estar numa fase ruim dentro de campo, outra completamente diferente é ter jogador que, além de não render, ainda atrapalha o coletivo com comportamento de bastidor. Isso é o tipo de coisa que destrói não só um campeonato, mas uma cultura inteira que o clube demorou anos para construir. O Fortaleza se acostumou a ser competitivo, a gente aprendeu a brigar de igual para igual com os grandes, a jogar Libertadores, a disputar finais, e agora, por causa de meia dúzia de insatisfeitos, isso tudo tá indo pro ralo? Não pode! Isso não pode ser tratado com normalidade. Se tem jogador que não aceita a forma como o Vojvoda trabalha, a solução é simples: pede para sair. Mas o que não dá é para fingir que tá tudo bem enquanto o elenco se arrasta em campo, sem vontade, sem comprometimento, como se o clube não tivesse dono, como se a torcida fosse um detalhe. Não é. A insatisfação, quando é legítima, tem canal certo para ser resolvida, conversa com a comissão, com a diretoria, apresenta argumentos, debate, mas quando ela vira motim, vira vaidade, vira sabotagem, aí já não é mais questão de opinião, é questão de caráter profissional. E se o clube quiser continuar no caminho certo, vai ter que começar a identificar esse tipo de conduta. Porque uma coisa precisa ficar clara: quem tá jogando contra não merece vestir essa camisa. O mais absurdo de tudo isso é ver que alguns desses caras ainda reclamam da diretoria por não terem sido liberados em propostas que eles gostariam de aceitar. Ué, meu querido, se o clube entendeu que a oferta não era boa, que não valia a pena liberar, vai fazer o quê? Ficar de cara feia?
sabotar jogo, reclamar nos bastidores? Não, né? Isso aqui é futebol profissional, não pelada de fim de semana. E a diretoria também não pode passar a mão na cabeça se soube que teve jogador insatisfeito por não ter sido vendido e esse jogador parou de se dedicar. É simples, afasta, deixa no gelo. Quando abrir a janela, bota no mercado e segue a vida. O Fortaleza é maior que qualquer vaidade de jogador. E sobre essa tal de falta de blindagem que também foi citada, sério, é piada, né? Como assim jogador quer ser blindado da crise? O cara joga mal, o time leva goleada, o torcedor sai frustrado de novo do estádio e ainda tem gente reclamando que não foi protegido? Isso aqui é futebol de verdade, irmão? Crítica vem mesmo, e quando é merecida tem que ouvir calado, ainda mais quando é o torcedor que tá cobrando. Torcedor que paga ingresso, que vai pro estádio, que chora com o time, esse tem todo o direito de cobrar, de criticar, de se indignar. Se não quer crítica, vai trabalhar com outra coisa. A diretoria precisa entender que chegou a hora de fazer escolhas difíceis. E não adianta vir com um discurso de união, de continuidade, de proteção, se dentro do vestiário tá tudo ruindo. Se é pra manter o Vojvoda, e na minha opinião, tem que manter mesmo, porque é o técnico mais vitorioso da história do clube. Então que deem a ele um elenco que queira jogar, que queira competir, que respeite as decisões táticas e técnicas. O que não dá é pra ficar nesse limbo, onde ninguém se entende, ninguém se respeita e quem mais sofre com isso tudo é a torcida. Agora, olhando pra frente, o jogo contra o Santos na próxima semana vai ser decisivo. Não só pelo resultado, que já é importantíssimo, mas pela postura. O torcedor quer ver mudança, quer ver raça, quer ver vontade. Ninguém aguenta mais ver o Fortaleza entrar em campo como se estivesse ali cumprindo tabela. A gente quer um time que honre a camisa, que brigue por cada bola, que mostre que ainda acredita no projeto. E principalmente que esteja unido, sem panela, sem vaidade, sem divisão. E vamos combinar, se depois dessa folga toda o time voltar jogando do mesmo jeito, aí sim vai ficar difícil defender. Porque descanso agora só vai ter serventia se vier acompanhado de atitude. Se o time entrar em campo contra o Santos e mostrar garra, intensidade e entrega, aí sim a gente pode dizer que a folga valeu a pena. Caso contrário, vai ser mais um sintoma dessa crise que parece não ter fim. E olha só, já que estamos falando de reforços e reformulação, é bom ficar atento ao que pode acontecer em julho. A diretoria já deixou claro que é nessa janela que pretende fazer as principais movimentações. Isso inclui saídas, negociações e chegadas. O foco vai ser total nesse período, porque é uma janela mais longa, com mais opções e mais margem para trabalhar. Mas até lá, dá para agir sim. Dá pra afastar quem não quer jogar, quem tá mais preocupado com o próprio umbigo do que com o clube. E como eu já disse, o caso do Diego Valdez pode ser um divisor de águas. Um jogador experiente, com qualidade técnica, acostumado a grandes jogos. Se realmente fechar com o Fortaleza, já é um passo importante na reconstrução do elenco. É o tipo de peça que pode mudar o espírito do time, que pode trazer aquele senso de responsabilidade que alguns ali parecem ter perdido. Já o caso do Caleb, complicado. O Internacional até sondou, mas deu um passo atrás por dois motivos que já viraram quase piada. Histórico de lesões e salário alto. É o tipo de jogador que o clube precisa resolver logo a situação. Porque manter um atleta que pouco joga, que vive mais no departamento médico do que no campo e que ainda consome uma parte considerável da folha salarial, não é viável. Ainda mais num elenco que precisa ser enxuto, competitivo e comprometido. Só para reforçar, contra o Vélez na Libertadores não tem margem para erro? Vai ser um confronto duro, claro, mas dá para passar. O time argentino, apesar de ser o atual campeão nacional, não vive um bom momento. Tem um elenco jovem com falhas defensivas e que também passa por instabilidade. Ou seja, se o Fortaleza se acertar, se conseguir colocar a casa em ordem até agosto, a classificação para as quartas de final é absolutamente possível. E que baita história seria, hein? No meio do caos, o time renascer e bater um argentino. Fora de casa para avançar na principal competição do continente. Isso tem cara de Fortaleza. Isso tem cara de time que não desiste. Mas para isso, tem que mudar. Tem que agir. Tem que ter coragem. É isso, minha gente. O momento é tenso, mas também é decisivo.
As atitudes que forem tomadas agora vão determinar o que o Fortaleza vai ser até o fim de 2025? Ou a gente vira essa página agora, ou vamos passar o resto da temporada lamentando o que poderia ter sido? O torcedor já deu o recado. Agora é com quem tá lá dentro? Vamos continuar acompanhando tudo. Hoje à tarde tem a apresentação do Papelim e a expectativa é que ele já chegue mostrando serviço. A pressão tá enorme, mas também é nessas horas que os grandes nomes se mostram. Então vamos ver o que vai ser dito, o que vai ser prometido e, principalmente, o que vai ser feito. Porque de promessa o torcedor tá cansado, o que a gente quer é ação. E se tiver que fazer limpa, que faça. Se tiver que cortar na carne, que corte. O Fortaleza não pode se apequenar por causa de vaidade? O clube precisa seguir forte, unido e com foco no que realmente importa. Voltar a jogar futebol com alma, com garra e com respeito ao torcedor. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol nordestino, uma movimentação que promete agitar a torcida do Fortaleza vem ganhando força e causando burburinho nas redes sociais e entre os especialistas do mercado da bola. Rumores indicam que o meio-campista Diego Valdés, destaque em diversas equipes do cenário nacional, pode estar prestes a assinar um contrato de longa duração com o Leão do Pici. Fontes próximas ao clube dão conta de que o atleta já teria um pré-acordo para um vínculo de 4 anos, algo que deixaria a diretoria bastante animada e a torcida na expectativa por uma contratação que poderia reforçar significativamente o elenco para as próximas temporadas. Diego Valdés, conhecido por sua visão de jogo e capacidade de articulação ofensiva, tem sido um nome constante na pauta de times que buscam estabilidade e qualidade no meio-campo. Embora ainda não haja uma confirmação oficial por parte do Fortaleza, as conversas estariam bastante avançadas e a possibilidade de contar com o jogador em um contrato de longa duração agrada não só pela segurança que traz para o planejamento do clube, mas também pela projeção que o meio-campista pode oferecer dentro e fora de campo. O interesse do Fortaleza em Valdés não é por acaso. Nos últimos anos, o time tem buscado se fortalecer para manter a competitividade na Série A do Campeonato Brasileiro e tentar voos mais altos nas competições nacionais e regionais. Um reforço no meio de campo, especialmente alguém com a experiência e a qualidade técnica do jogador, poderia ser o diferencial para a equipe que tem ambições claras de crescimento. O fato de o possível contrato ser de 4 anos também sugere uma estratégia do clube em construir um elenco mais sólido e com identidade, algo que tem sido uma prioridade da diretoria para não depender apenas de contratações pontuais. Nas redes, o rumor tomou conta e dividiu opiniões. Enquanto parte da torcida já comemora a possível chegada de Valdés como um reforço de peso, há quem se mostre cauteloso, preferindo aguardar a confirmação oficial. Ainda assim, a movimentação nos bastidores indica que o anúncio pode estar próximo e a expectativa cresce para que o meio-campista chegue ao Fortaleza com condições de contribuir imediatamente. Caso se concretize, a contratação de Diego Valdés seria um dos movimentos mais significativos do Fortaleza nesta janela, especialmente pelo tempo de contrato e pelo potencial impacto dentro da equipe. O burburinho segue e todos os olhos estarão voltados para as próximas semanas, período em que a diretoria deve acelerar a negociação e, quem sabe, oficializar a chegada desse reforço que pode mudar os rumos do clube no cenário nacional. Até lá, a torcida aguarda, sonhando com um meio-campista capaz de trazer criatividade e inteligência ao meio-campo do Fortaleza, elevando a equipe a um novo patamar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.